Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje nós temos aqui para os nossos debates, nossos estudos, nossa abordagem, primeira ação. Isso é da autoexperimentologia. É a postura ou ato inicial, evolutivamente prioritário e desencadeador de outras ações no mesmo contexto evolutivo. Por isso que está dentro da experiência da pessoa. Agora, a primeira reação interpessoal, a ação preliminar. O primeiro passo na direção correta. O primeiro ato fundamental. O ato precedendo o outro sem tempo, lugar ou importância. O preâmbulo da grande conquista. A introdução ao novo patamar. O primeiro impacto. A primeira ação conscientemente integrada com as próximas. A ação com prospectiva. A ação de primeira classe. O primeiro ato da peça no teatro da vida humana. O primeiro episódio da série proexológica. O lance inicial. O primeiro socorro interassistencial. O processo da ação intencional. As ações críticas. O primeiro ato da série de outros entrosados da mesma ordem. Então, a primeira ação, como vocês verem, é uma coisa muito séria. Eu li aqui, não li nem a metade do material que nós estamos falando na fatologia. Então, é um processo da gente pesquisar. Além de toda a série aí de logias, só no detalhismo tem 20. Agora, nós temos aí no fim a primeira ação, principalmente quando não trivial, nem rotineira, merece especial atenção por parte da consciência lúcida, tendo em vista os dividendos ou os prejuízos evolutivos imediatos. Você se preocupa com os efeitos imediatos das próprias ações? Você calcula as consequências dos próprios atos antes de executar esses atos? Isso, então, é que é o problema da primeira ação. Esse verbete é o 1028, tem 3 páginas apenas, mas ele tem 40 elogios e tem 9 máximos, tá certo? Se você quiser aumentar aí os máximos, pode aumentar antagonismo, só faltam 3, tá fácil. Agora, há uma série de considerações para ser feita. Esse verbete podia ser muito maior. Eu trouxe assim para essa primeira impressão, ou a primeira ação, ou primeira abordagem, para nós entender bem o que é que se passa. Eu queria aproveitar aqui para mostrar para vocês que alguém pegou para mim na internet o processo do New York Times falso, que anuncia o fim da guerra no Iraque e Bush condenado por alta traição. Se alguém quiser ver o que eu falei, está aqui que é direto lá. Está aqui, ó, o fim da guerra do Iraque. E uma corte indicia Bush como responsável por alta traição. E tem os detalhes tudo da situação do jeito que nós falamos. É uma edição falsa do jornal que foi distribuída gratuitamente numa quarta-feira em New York por um grupo de associações contra a guerra e a favor dos direitos humanos. Agora, vale a pena estudar essas coisas e ver que o americano fala, mas dentro da hipocrisia dele só fica nisso. Eles falam, mas eles não agem dentro da situação do jeito que queria. Só fica na superfície. Isso é que eu chamo da hipocrisia americana. Tem muito disso. Eles fazem piada de tudo, mas fica só nisso. É tudo Hollywood. Quer dizer, a realidade é outra. Agora, uma pergunta aqui. Em sua avaliação, qual seria o melhor tipo de solo do ponto de vista da emanação das geoenergias? É o melhor tipo de solo, é aquele onde a pessoa chega lá e sente as energias entrando pela pré-kundalini em diante dela. Isso pode ser solo de tudo quanto é tipo.
O nosso aqui, por exemplo, ele tem até o solo é um pouco ácido, né, em certas coisas. No entanto, tem energia. O problema é que esses chakas positivos, eles não escolhem o solo. Deve ser outro motivo que existe isso, que a gente não sabe o quê. Talvez gente que viveu aí no local, que ampliou o processo das energias gravitantes, a gente não sabe. Mas o que você quer dizer? A localidade de Findorn, lá na Escócia, é bem típico isso, é bem evidente. O Findhorn que você está falando, né? Findhorn. Eles pronunciam Findorn. Não, mas é Findhorn. Agora, o que é que se passa? Porque lá é um ambiente bom para, vamos dizer, semear as coisas, plantar, colher, etc. Mas veja, os judeus foram para o deserto e fizeram kibbutz e fizeram plantação. Trabalharam o solo, tudo deu, qualquer coisa dá. Quando você começa a trabalhar o solo, tudo é possível. Agora, aqui outra pergunta da pessoa. Isso aqui é de Montevideo, no Uruguai, a pessoa que está perguntando. A cidade construída sob solos muito rochosos seria um problemático de energia imanente? Não, nem sempre. Nós vamos ver, por exemplo, Minas Gerais, que tem na Rua do Amendoim, aonde o magnetismo é tão grande que os carros andam ao contrário e sobem. Quer dizer, o carro sobe em vez de descer. Eu estive lá na Rua do Amendoim, isso é um fato, por causa do processo de magnetismo da Terra. Então, é preciso de ver o que é que tem nas rochas. Há rochas magnéticas e rochas não magnéticas, depende. Que condições favoreceriam uma maior quantidade de energia imanente numa região específica? É a condição de melhorar o holopensene da pessoa que vai viver ali. E ela também criar uma forma holopensene que pode ajudar na próxima vida. Por exemplo, vocês acham que eu já vivi nessa região aqui? Alguma vida minha? A rigor, não. Eu estive no Brasil, mas aqui não foi local do meu desenvolvimento nessas coisas, não. E outra coisa, quando eu estive, isso aqui era um matão enorme. Não tinha nada assim de construção, já faz muito tempo. Agora, outra coisa. Nós estamos aqui com um projeto Leitura para Todos, que é a Postoteca, em que o nosso doutor Alexandre está levando a esse projeto da Postoteca. Ele é muito interessante, se alguém quiser ver o que está sendo feito, é no Jardim São Paulo, aqui perto. Então tem uma biblioteca. Vocês que gostam da comunicação e da holoteca vão poder entender. Aqui tem um resumo e tem também um filme sobre o assunto. Se alguém se interessar, é interessante. Vale a pena. Qualquer coisa você sabe. Cuidado para não cair. Ali, ó, o Alexandre. Você sabe quem é o Alexandre? Então tá. Ele é um pouco calado, mas ele funciona. Ele trabalha sem parar. Mas ele é caladinho no canto dele. Sabe? Mas funciona muito, cara. Agora, gente, de modo geral, então, nós temos aí a primeira ação. Ninguém teve a primeira ação até agora para pegar o microfone. Quer dizer que esse assunto não interessou muito a vocês, é isso? Nós estamos aqui para ver isso. O que é que vocês acham dessa situação? Olha só, até o Júlio hoje está aqui. É preciso ver se vai chover hoje. Né? É online, né? Você está seguindo tudo pelo online, tá? De vez em quando vocês estão vendo, né? E a doutora também, né? Também. Mas então... vim direto ali. Ia perguntar uma coisa super óbvia, né? Mas... Então, não há dúvida que essa primeira ação, dentro de todas as ações num trabalho, por exemplo, é que exige maior grau de consciência, de reflexão, de ponderação. O povo gosta de chamar isso, Marcos, de dar o primeiro passo direito. Então. É baseado na primeira ação. Primeiro passo direito. Não, coloca o pé direito. É a superstição do povão que eles acham. Isso é devido à primeira ação. A primeira ação seria o ato do Cromaion, por exemplo, do Serenão? Não sei, né? Isso aí eu preciso saber do Serenão, né? Quando é que eles começaram com essa primeira ação. Mas deve ter sido uma coisa mais ou menos assim, né? Né? Dessa época. Que foi o primeiro ato, né? O primeiro
Primeiro, ação de Eu falo Cro-Magnon, mas a gente não sabe, né? Não sabe, Antes sim. dele ainda, o que havia, como é que é, né? Não, eu assisti Eu gosto de falar o Cro-Magnon porque é mais fácil, o povo mais fácil entende. porque eu também assisti na história, contando o processo evolutivo dele, de como que ele agia. Agora, o problema é a pedra lascada, é a idade do fogo. Isso tudo é importante falar. Mas Não seria a primeira ação, aí nesse caso? a primeira ação histórica de Serenão, que você quer dizer? Serenão, né? Pode ser que seja. Tá, muito obrigado. Vamos ver, né? Dom Arlindo. Agora, as ações dentro do processo evolutivo é um encadeamento que vem de longe e continua. No processo evolutivo, a gente pega uma primeira ação dentro daquele contexto, sei lá, porque, na verdade, Não, e tem as fases, ela já né? vem de Aqui, tem encadeada. as fases. Você vai começar um novo patamar, uma nova fase, você tem uma primeira ação nova. De vez em quando você tem a primeira ação. Toda reciclagem existe uma primeira ação. Então, eu pensei que é dentro de um contexto, porque, na verdade, é um É encadeamento. isso Você mesmo. pega uma que está naquele contexto. Tudo é contexto. ali. E dentro Qual foi a sua primeira ação digna de alta expressão nesse corpo? Nesse corpo, quando eu estava... Você levou uma maçã para a professora na escola, Quando foi isso? eu, Então, essa foi a primeira ação digna. a primeira Dele, ação de tá certo? da maçã para a professora. Agora, dentro desse contexto, por exemplo, aqui tem a primeira ação de, por exemplo, o primeiro episódio da série Proexológica. Na Proex também se tem essa primeira ação. Tem. Como que é? O problema todo é o seguinte: quando a pessoa vai desencadear um novo patamar, ela tem uma primeira ação. Essa primeira ação, a primeira coisa que tem que ver é aquilo que eu digo sobre a direção, ou norte. Qual é a direção? Uma pessoa, por exemplo, ela tem que ir alcançar lá a porta. O objetivo dela é aquela porta. Ela começa a dar o passo nessa direção, ela vai bater na parede. Então, a primeira ação, uma das primeiras coisas que tem que ser vista é o seguinte: qual a direção? Qual o norte? Qual o rumo? Qual a rota do roteiro, do itinerário, do trajeto que a pessoa vai fazer? A marcha tem que ser iniciada na indicação correta. Então, mas vemos dentro da Proex... Isso é a rosa dos ventos. A rosa dos ventos tem a indicação das primeiras ações. Então, na Proex de uma vida, você vai ter várias primeiras ações. Vai ter uma série aqui, outra lá, assim. Tem a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Não, várias que são primeiras. Dentro daquele contexto. De acordo com a mudança do patamar. Ele vai fazer alguma coisa, algum foco. Ele vai ter uma verdade. primeira, depois vai ter outro, vai ter assim. São os patamares, são os degraus. Isso aí é inevitável. A vida é assim. Agora, Você, nesse patamar atual, por exemplo, qual é a sua próxima primeira ação dentro da sua reciclagem existencial? Está claro? Essa pergunta vocês todos deviam de responder, cada um para si mesmo. Inclusive você, viu, Marcos? Não adianta segurar a cabeça, é um fato. Tem que fazer força. então, nesse encadeamento... Vocês querem que repita a minha pergunta? Repita aqui. Qual vai ser a sua primeira ação, agora a próxima primeira ação, da próxima reciclagem existencial sua? No contexto da RESEX, da reciclagem existencial, qual vai ser a sua primeira iniciativa? Sua primeira abordagem, seu primeiro passo? O que você vai fazer? Então, tem uma pessoa que chegou hoje aqui falando para mim sobre o próximo passo da pessoa. Vai se levar a duplista dele para casa. Eu achei muito digno, bonito, vamos ver o que acontece com isso. Vocês estão de acordo com isso? Então, a pessoa vai levar a duplista, vai fazer uma viagem, vai lá, vai pegar a pessoa e trazê-la para casa aqui, para fazer uma dupla evolutiva. Esse é
uma primeira ação ou ação digna de alto nível dentro da duplologia. O que você acha, Roberto? Você não acha que é importante? Então, mas numa... Eu não estou falando que é o Roberto, de modo algum. De modo algum. Eu não fiz nenhuma direta nem indireta. Imagina. Perguntei para ele. Não tem nada a ver com ele. Vocês estão me entendendo? Não? Muito obrigado. Rivaldo, E outra coisa, ela já vem vitoriosa. Vê se me entende. Ela já vem vitoriosa. Seu Márcio, eu estou torcendo. Você tem no processo evolutivo um encadeamento. Ele não tem começo, nem vai ter fim, sei lá. É o primeiro passo de uma longa caminhada. Agora você corta um segmento. Mas o primeiro, ele tem a ver com os anteriores. E tem a ver com os próximos. E tem a ver com os próximos. E ele pode ser assim, é efeito e causa ali. Então pode. É isso mesmo. Você está analisando filosoficamente perfeito. É isso aí. Eu gosto de ver a hermenêutica dele, filosófica, você já viu, né? Tudo ele quer explicação. Então, essa é analítica. Isso tá aí bom? tem 1, 2, 3. Isso aqui é falado muito aqui, 1, 2, na quarta, de baixo para cima da fatologia, sim, a reação em cadeia das ações. Né? Da própria ação, o raio de ação da própria ação e a reação em cadeia das ações. Aí está nesse contexto. Vai, qual reação? Qual o raio de ação? Isso também é importante. Logo em seguida eu coloquei. Raio de ação. O raio de ação. Mas a reação em cadeia está nesse contexto de... Tá. É isso aí. Tá bom, acho que hoje não tem mais nada aqui. Da minha catilinária aqui. A sua catilinária. E, vamos dizer, a sua exegética. Viu? Exegética. Obrigado. Com ele a gente tem que falar tudo em matéria filosófica, platônica e etc. Ou socrática. Tá certo? Mas o meu discurso eu não tenho intenção... Você sabe que Platão estudou muito o processo de educação. É uma das coisas mais sérias nossas aqui. E você sabe que tem uma porção de coisas que eu falo aqui que são bem parecidas com a do Platão, né? Da República. Ele lá, por exemplo, ele fala que as ideias são superiores às pessoas. Que é isso que eu falo que o povo tem uma dificuldade danada. O Platão já falava. Ele é idealista. Agora, eu também acho que as ideias são mais importantes. O que é mais palpável do que essa mesa, do que tudo, são as ideias, né? Para mim. O problema também é porque a ideia, porque ela pega o coletivo, ela pega o grupal. Então, por exemplo, aquilo que diz respeito à humanidade é mais importante que aquilo que diz respeito ao cidadão. Ele já especificava isso tudo nos processos da sociedade ideal, que é lá que ele andou explicando isso. Né? Agora, de modo que o problema é esse. Muita coisa diz respeito ao processo de educação. É a pedagogia dele. O idealismo platônico tem fundamento. Agora, tem. E muita outra gente coisa, pegou. Ele condenava os pintores e os poetas, porque era tudo na base da imaginação. Então são imitadores. Tudo que imita não presta, ele achava. O que interessa é o realismo para alcançar a dignidade do objetivo maior. Agora, faltou para ele foi o termo da cosmoética. Ele falava só em ética, mas não especificou. Uma cosmoética que serve para tudo, mesmo fora da cidade ideal. Agora, o inatismo de Platão explicitamente fala das várias vidas, né? Das várias... Fala. Inclusive do intermissivo, você sabe. Ele diz a coisa bem clara. Se a gente for estudar, o homem era uma cabeça. Mas então, Roberto, vamos então... Não é sobre dupla, não, mas... Não, é sobre o Espírito Santo. Pode ser. O Espírito Santo está em todas, né? Seguinte, a tendência do calculismo, pelo calculismo, a gente tende a ser detalhista. Então, nos cálculos que a gente faz em relação a toda a primeira ação, você comentou aqui em relação a reflexo, né?
Então, em geral, a gente procura estender esse cálculo das repercussões, dos efeitos. Então, que limite, assim, em termos de flexibilidade mais sadia, a gente lida? Que referencial, por exemplo, você usa para lidar com esse limite? Porque, assim, se deixar, a gente vai calculando, vai querendo ver o detalhe do detalhe. A primeira coisa, você não pode ser exigente do jeito que o Monk é. Isso seria um toque. Seria errado. Outra coisa, você não pode nem exigir excessivamente de você e nem exigir excessivamente dos outros. Você, por exemplo, se você exigir demais, você vai cair no workaholism, você pode fazer um suicídio lento, você vai se matar. Você não pode exigir muito dos outros, porque você tem que respeitar o direito de manifestação das pessoas. Então, cada um tem a vida do jeito que ele deseja. Você não pode estar regrando a vida das outras pessoas. Sim. Agora, outra coisa, você também não deve usar isso, que até hoje eles não usam, na psicologia, nas ciências em geral e na filosofia, que é tentar convencer os outros. Esse, para mim, é um dos erros básicos mais sérios que tem e que ninguém combate. Todo mundo quer convencer o outro. Eu aqui não, eu defendo meus pontos de vista, seriamente, às vezes até com veemência. Mas eu não quero impingir nenhuma ideia em cima da pessoa, eu não faço cabeça de ninguém. Essa que é a diferença. O princípio da descrença, nós temos que estar falando isso todo dia para acabar com o problema, essa veemência das pessoas quererem persuadir os outros. Todo mundo é vendedor. Aquele que vende menos, vende uma opinião. O que você acha? Estou certo ou estou errado? Tem lógica? Cerceamento de liberdade, né? Aqui, ó. Por isso que a gente tem que estar sempre perguntando, tem lógica? Faz sentido para você? Isso é racional? Entende? A pessoa tem que ponderar. Pondere. Esse é aquilo que eu já falei aqui, o complemento do princípio da descrença. É o que manda. Agora eu vejo, sabe, Roberto, que isso aí é o que é o mais sério. É onde o povo estacionou. Isso aí é respeito à liberdade das pessoas, né? Em primeiro lugar. Na hora que a pessoa erra em querer impingir um ponto de vista pessoal na outra pessoa, acabou. Já tem doutrinação, já há dogmática, já há o populismo, já há demagogia total dentro do assunto, está entendendo? Há uma falácia. A primeira coisa que tem nisso, a pessoa, ela se manifesta como se fosse a dona da verdade. Ela acha que ela está absolutamente certa. Que ela está tentando convencer a outra. A primeira coisa que a gente tem que falar é igual eu que falo aqui, ó. Isso é que seria, eu procuro chegar nesse nível ideal. Às vezes é difícil, porque as pessoas não entendem a gente. É difícil, por isso que tem que bater na mesma tecla, tem que ter a circularidade, o negócio da exaustividade, o detalhismo. Mas, por exemplo, você, na hora que eu ponho o povo hoje gosta de usar um verbo, está tudo errado, mas já está todo mundo. A hora que você coloca uma ideia, não é assim que o povo gosta? Você posiciona, você coloca. Isso tudo está errado, besteirada de português, mas deixa, todo mundo hoje está usando. Na hora que você coloca uma ideia, a primeira coisa que eu gosto de falar é o seguinte, essa minha ideia, ela é temporária. Eu, às vezes, posso estar falando até numa verdade relativa de ponta, mas ela é temporária. Mesmo que ela seja super atual, ela é temporária. Ó, Arlindo, você está entendendo isso do ponto de vista filosófico. Então, vamos entender. Eu mesmo julgo essa verpom relativa, temporária, efêmera, fugaz. Então, como é que eu quero implantar isso na cabeça dos outros para aquilo ser sempre? Então, veja o problema da demagogia, como o negócio é terrível, como a religião, a própria arte, esse processo, tudo furado. É a mente pura. Então, veja, fazer todo mundo raciocinar filosoficamente é muito difícil. Mas a gente pode começar, pelo menos, é o que eu tento aqui, já vão para 6 anos, não é isso? Já vão para 6 anos, é fazer a pessoa questionar com lógica. Primeiro, ela questiona a si mesma. Depois, ela questiona o resto.
O resto aí entra pessoa, ideia, instituição, você está entendendo? Objetos, realidades, para-realidades, consciex. É isso. Agora, ó, isso aí é essência, o espírito da coisa da conscienciologia. Tudo depende disso. A alma do negócio está aí. Essa é a mãe de todas as guerras intelectuais que nós temos. Mãe de todas as guerras intelectuais que nós temos. Você está entendendo o que eu estou falando? O processo é não persuadir, mas fazer a pessoa pensar. Agora, uma coisa é certa, eu já provei. Eu faço vocês pensarem, senão vocês não estariam aqui. O que vocês estão fazendo aqui? Hoje é domingo. O que vocês estão fazendo? Por que vocês não estão nadando lá, ó? Que a Aquamania abriu, desde outubro. O que vocês estão fazendo aqui? Ó, aqui para vocês. Então, veja, isso é questionamento. Você está entendendo o que quer dizer? Isso é questionamento que vocês estão fazendo, não sou só eu que estou fazendo. Há um retorno de questionamento, senão vocês não estariam aqui. Então, veja, esse retorno é que cria isso que o Arlindo estava levantando. A reação em cadeia, a série de reações consecutivas. Entendi. Agora, veja, nós temos que levar, Roberto, essas reações consecutivas conosco, dentro da nossa lucidez, sem esquecer isso. O problema é que a gente esquece. Vai chegar na outra vida, a gente já esqueceu tudo. Vem nesse corpo fora de novo, a pessoa ressoma, tem que recuperar tudo que esqueceu. Então é isso que é o problema. Agora, o que eu desejo é que vocês todos tenham retrocognições aos 3 anos. Vamos dar um jeito de colocar isso aí. Tem que dar um jeito. Mas cada um é que tem que pôr. Essa colocação é que é difícil. Colocar uma posição de ideia, ou colocar uma assertiva ou uma afirmação, é fácil. Agora, colocar o modo de ser a partir da consciencialidade, aí é difícil. Que a pessoa tem que pôr. Entendi. Agora, por exemplo, quando os fatos e parafatos ocorrem, por exemplo, questões de sincronicidade, ocorre mais de fora para dentro, do externo, do universo exterior, em relação à pessoa. Isso é importante por causa do impacto. Aí é que nasce a impacto-terapia. O problema é que dentro da vida que nós temos hoje, dentro da sociedade patológica, que é o hospitalão, a maioria dos impactos que vêm de fora são negativos. Uhum. Eles acrescentam pouco. E as pessoas, de modo geral, elas têm dificuldade de discernir quais são os impactos aceitáveis, acolhíveis, que você deve acolher com você. Então, é o problema de você separar as informações, os construtos, as ideias, as comunicações, enfim, toda essa parafernália, todo esse enxurrio de informações e de inputs que nós temos, todo lado que nós vamos. Tudo isso que nos envolve a todo momento é saber escolher o que interessa. Então, a primeira coisa, uma pessoa não pode ter ansiedade. Se uma pessoa tem ansiedade, ela não pode escolher os inputs que vêm a soberbá-la, que vão envolvê-la, arranjar alguma coisa disso racionalmente. Ela tem que ponderar. Então, quando a situação tiver, o vulcão explodir, é a hora que você tem que ficar mais calmo. Entendeu? Calma. Agora, a hora que o povo já estiver calmo, aí a gente não precisa chamar muita atenção, porque você tem que estar calmo mesmo. Porque os outros estão, se você começar a ficar acelerado, eles te levam para o hospital psiquiátrico. Então, é importante, é a hora que há uma agitação muito grande. Você está entendendo como é? Que é a hora que você tem que ficar tranquilo. Então, uma das coisas que eu sempre falei, seria bom até falar aqui, uma vez eu tive que falar sobre esse assunto durante muito tempo. Numa manhã lá no instituto que eu comecei a dar umas aulas lá. Que é o problema daquele momento evolutivo em que alguma coisa criou aceleração nas pessoas. Você está entendendo?
Então, é uma hora de ponderação. Esse aqui é o processo da síndrome do pânico individual. E existe a síndrome do pânico coletiva. É aquele cara que chega numa instituição e fala, fogo! Pronto, incêndio. Aí todo mundo sai, pisoteia os outros, mata a gente. E às vezes as portas estão fechadas. Então é muito importante ponderar esse momento. A maioria das pessoas não estão preparadas, condicionadas, com profilaxia, com pronto-socorro pessoal, para escutar uma pessoa gritar, fogo! A maioria não está. Você está entendendo? E isso é que nós tínhamos que fazer. Eu acho, uma vez eu falei até para a nossa turma aí que trabalha com esse negócio de fazer os ensaios de incêndio, sabe, contra fogo. Eu falei assim, ó, preciso te colocar o povão nisso. Vocês só mexem com os aparelhos, só mexem com os bombeiros. Põe o povão para eles aprenderem como é que é. Arranja uma multidão para participar do ensaio. E não pegar aquela pessoa que está lá, que está fingindo que foi acidentada, ou que pulou do edifício e tal. O negócio é pôr todo mundo para saber como é que é. Entende? Eu acho isso mais importante. Eu falei isso, inclusive, com aquela nossa amiga que vem aí, que é especialista, você sabe quem é. Rosário. Mas você entendeu, né? Entendi. Só mais uma questão nesse contexto. Então, a tendência, um dos efeitos do investimento na autopesquisa é ampliar as repercussões, assim, essas repercussões de fora para dentro. Abordagem filosófica aos assuntos essenciais, através de uma abordagem que, na prática, seja técnica. Então, veja, você, ao mesmo tempo que ser filósofo, você é um cientista experimental. Aí é que nós vamos ver a primeira posição, ou a primeira ação, a primeira atitude, primeiro ato, primeiro passo. Esse é o caminho. Tem lógica nessas coisas que eu estou te falando. Você entendeu o casamento que eu tentei fazer aí para clarear isso. Mas então... Oi, professor. Na página 27, a teoriologia, eu queria que o senhor aprofundasse essa ideia. Você está falando qual que é? Teoriologia. A teoriologia. Isso. A teoria da primeira ação perdoadora e a prática da primeira ação amparadora. O caso todo é o seguinte, nessa teoria, nós falamos aí que uma pessoa estava com a outra fez um mal para ela, criou um problema. Aquilo houve um mal-entendido. Durante muito tempo, houve uma desafeição, ruptura e outras coisas mais, do ponto de vista social. Ela, então, aí resolve mudar. A primeira coisa, ela tem que perdoar a outra. Agora, logo que ela perdoa, ela tem que praticar a primeira ação como amparadora. Seria só o perdão ou ela tem que seguir aquilo? Isso tem a ver com a gratidão ou não? Não é bem com a gratidão. Quem que deve estar grato mais tarde é a pessoa que está sendo perdoada. Essa que tem que ser grata àquela que perdoou e que tomou a iniciativa inicial de fazer as pazes. Então, veja, aqui eu vou ler tudo de novo. Teoriologia. A técnica da primeira ação perdoadora e a prática da primeira ação amparadora. Vamos entender bem a condição disso. Isso tudo é a primeira ação. Agora veja, alguém aí ainda tem alguma desavença com alguém séria, antiga? Há possibilidade de reconciliação? Essa primeira atitude, se a pessoa tiver a primeira atitude, ela tomar a primeira iniciativa, a iniciativa for dela, ela vai ter mais assistência. Isso é sempre assim. É isso aí que os amparadores querem. São as pessoas que tomam a atitude de reconciliação. A reconciliação, no caso, é a fraternidade.
É o entendimento, é a intercompreensão, é a interconfiança renascente. Aqui você Renascente, porque ela tem que nascer de novo. É uma confiança que tem que ser reconquistada, refeita. Tudo tem uma opção de ré nisso aí. Não é só reconciliação, não. Então, Tá assim, claro? a pessoa, ela toma atitude de perdoar outra pessoa, de reconciliar. Porque não adianta só perdoar. Depois vem a ação. Eu tenho que perdoar, mas eu agora vou recomeçar a conviver com aquela pessoa. Então, como é que fica o holopensene? O chão que as pessoas vivem tem que ser o mesmo. Entende? É muito fácil perdoar. Na hora que a pessoa está dessomando, ela vira santo, na hora. Eu quero ver é perdoar e continuar junto, ó, cara a cara, olhando um para o outro. Tá certo? Marcos, você tem que olhar para mim, não tem jeito. Eu para você. Professor, então a ação perdoadora e a ação amparadora é da mesma pessoa. Ela toma a ação de perdoar e também depois de amparar. É isso? Primeiro, ela tem que entender aquele processo em andamento. E agora aí é que entra o processo da teoria, porque isso aí, essa primeira ação é perdoadora, mas a prática mesmo é seguir e ajudar a pessoa. Perdão, só por falar, isso não é pouco, né? É igual a gratidão, né? Não adianta você só Então, falar. você notou que aqui, ó, a teoria aqui é teática, né? Isso aqui é teaticologia. Ok. Bom, tem mais aqui. Aqui na ciclologia, o senhor fala do ciclo natural das ações pessoais interativas. Sim. E você fala, na numerologia, na ação evolutiva calculadamente desenvolvida. Então, a gente deve planejar, calcular a ação, mas ao mesmo tempo tem que acontecer num ciclo natural. Eu queria entender. A gente tem que lembrar aquilo que a gente está fazendo hoje, que vai ter que ser repetido. Quando tem a repetição daquilo que nós estamos fazendo, é bom a pessoa analisar mais os detalhes dessa ação. Há ações que você faz que é uma vez só. Por exemplo, eu te mando lá para a Irlanda. Você vai lá, vai ver a cidade, é só uma vez. Aquilo não vai se repetir mais nessa vida. Isso é uma coisa. Agora, você não, você começou a fazer um trabalho de assistência que ainda vai se prolongar pelo menos durante 3 anos. Então, esse trabalho, a partir de hoje, você tem que olhar com mais detalhes para saber o que se passa. Que a repetição, ela tem que ser acrisolada. Ou seja, ela tem que ser aperfeiçoada. Ela tem que ser limada. Ela tem que ser burilada. Que você vai repetir. Toda ação que nós vamos repetir mais, ela precisa ser estudada quando ela aparece pela primeira vez. A maioria de nós todos esquecemos disso. Vocês estão anotando as coisas, é bom anotar isso, porque a maioria aí nunca anotou nada disso. O senhor poderia dar um exemplo dessa situação para eu entender Aqui, melhor? ó, vou repetir tudo. Eu te mando para a Irlanda. Você vai lá, vai passar 3 dias, um fim de semana, vai ver umas coisas lá que eu te pedi para olhar numa biblioteca. E você, com a maior boa vontade, foi lá e viu. Você não vai voltar lá mais. Do jeito que aconteceu com a nossa Ana Paula, que foi lá no fim de... foi em Praga, etc. Tal. Ela não vai voltar lá mais. Possivelmente nunca mais nessa vida. Então, essa é uma ação, que foi uma primeira ação, primeira e última. Você entendeu o que é uma primeira e última ação? Não tem mais. Agora, por exemplo, você vai começar a fazer um trabalho na Apex. E durante 3 anos vai ter que funcionar lá na Apex e trabalhar com o processo para ter contato com os outros, que é o mais bravo que tem, que é o contato. Então, isso você vai ter que saber o que você vai falar. Por exemplo, a nossa amiga Natália, representando a conscienciologia lá no shopping. O que ela fala? Como é que é o jeito que ela atende a pessoa? Aquilo lá é uma ação repetitiva que precisa ser mais estudada. A maioria aqui, ó, às vezes não pensa nisso. Estou falando alguma besteira? Alguém quer refutar esse fato? Ô Roberto, você está de acordo com isso? A maioria não leva em consideração. Então, a primeira coisa que nós temos que estudar nesse assunto de hoje,
O que é a primeira ação que é a última? E o que é uma primeira ação que vai ser consecutiva? Ela vai ser repetitiva. Eu estou falando isso baseado na sua pergunta, tá certo? Para clarear mais o que você está querendo. O que eu falei? Que aqui só tem 3 páginas, mas nós podemos elevar isso para 30, em pouco tempo. Só dando os casos que tem tudo que existe, primeira ação, primeiro ato, não é fácil. Nesse contexto... Primeiro ato não é entreato. Numa peça de palco, de teatro,